Livro de Hebreus, capítulo número 10. Versos 22 até 25. Livro de Hebreus, capítulo 10, versos 22 até 25. Quem já achou, diga: eu achei, pastor. Vamos lá então, 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar-nos. Pastor Ricardo, se o senhor quiser estar aqui do lado do pastor Jurandir, é muito bem-vindo. Muito bem. Uma jornalista chamada Daniele Madureira, numa reportagem que ela fez para BBC News do Brasil, dia 9 de maio de 2021, diz de uma pesquisa que se dispôs a entender o quanto a vida espiritual de um paciente pode auxiliar, ajudar na sua cura de doenças físicas ou doenças psicológicas. E ela apresentou nessa reportagem instituições muito importantes, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Instituto de Psiquiatria da USP, em São Paulo, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina, Faculdade Federal de Juiz de Fora. Ela apresentou também a Escola de Medicina de Stanford, a Universidade da Flórida, a Universidade do Texas, a Universidade de Colômbia, a Universidade de Munique, na Alemanha, a Universidade de Calgary, no Canadá, e o Colégio Real de Psiquiatria no Reino Unido. São algumas das instituições que ela apresentou. Eu li isto hoje. Eu vinha de um momento que eu estava triste. O pastor Jurandir estava comigo, o pastor Milton estava comigo e pastor Josemir estava comigo, por ocasião do sepultamento do nosso irmão pastor Ivan. Mas eu vinha triste com esse pensamento e me deparei com esta informação. E como vocês sabem, nas minhas quartas-feiras eu me reservo um pouco. E eu vi que todos esses institutos apontados por ela apresentam um conjunto de evidências que indicam que uma vida espiritual saudável tem impacto significativo na saúde e na recuperação de quem está doente. Isso tudo apontado por essas instituições que eu falei agora há pouco. E diz lá nessa reportagem que se alguém deseja estar bem fisicamente, precisa procurar estar bem espiritualmente.
Então, em alguns pontos que me chamaram muita atenção, foram apresentadas duas coisas que ajudam demais na recuperação. O número 1, perdão. O número 2, gratidão. Perdão e gratidão. Segundo a pesquisa, pessoas que são tendentes a perdoar e pessoas que são agradecidas sofrem menos nas suas enfermidades. Ela coloca o nome de um médico importante, de diversas áreas importantes do nosso Brasil, entre as quais a diretoria do Dante Pazzanese, em São Paulo. Ele diz que quem tem menos disposição ao perdão é mais suscetível a doenças. Quem perdoa menos fica mais doente, segundo ele diz, do coração. E ele completa que a raiva acumulada pode levar ao diabetes. Eu fiquei olhando essas coisas e a gente sabe que tudo que não presta no mundo é resultado do pecado, né? E se tudo que há no mundo é resultado do primeiro pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, isso aqui não está longe de ser importante para a gente olhar. Ele disse que com algumas intervenções baseadas no perdão e na gratidão, que sejam verdadeiros e não fajutos, é como está lá, podem mudar a forma com que a pessoa vai encarar o seu tratamento. Então, quando um diagnóstico importante afeta a saúde mental, a saúde emocional, então, tanto o paciente quanto os familiares ficam mais sensíveis, não é? Um amigo querido lutou por 10 anos inteiros, e nos 10 anos inteiros eu nunca vi aquele homem triste, nenhuma vez. Nunca vi aquele homem desanimado, nenhuma vez. E ontem à tarde, de manhã, ele estava sorrindo, porque ele tinha convicção do que vem depois, onde ele está agora nos braços do nosso Senhor. Então, aqueles que têm uma saúde espiritual enfrentam de cabeça erguida a sua provação. E está sempre esperançoso, sem desesperos. Nunca apresentam vontade de desistir, é o que diz na pesquisa. E ele se fortalece dia a dia na sua fé, porque sabe que ele não está sozinho. O que eu estou procurando dizer aos irmãos é que a ciência acabou por descobrir o que os crentes já sabem faz tempo. A ciência descobriu aquilo que os crentes já sabem faz muito tempo. Então, com o Espírito de Deus na nossa vida, nós enfrentamos lutas, ou não. Paulo diz assim, nós somos atribulados, mas nós não somos destruídos. Achem o texto aí, vocês são bons de Bíblia aí. Ah lá, essa TV é maravilhosa. Deus abençoe a equipe da TV. Eu penso que eles já sabem lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Olha lá. Em tudo nós somos. Tem alguém aqui que não passa tribulação nenhuma? Nunca passou? É isento, imune de tribulação?
A gente é atribulado, mas a gente não é. Diga, a gente é atribulado, mas a gente não é angustiado. Diga, a gente fica até assustado, mas a gente não fica desanimado. Veja o próximo. A gente até é perseguido, mas a gente nunca é desamparado. A gente até é abatido. Não tem um dia que você está meio para baixo assim, abatidinho? Então, a gente até é abatido, mas a gente não é destruído. Verso 10. A gente traz em todo lugar a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, a gente sabe para onde está indo. Quem sabe para onde está indo, diga eu sei. Eu sei. Sabe mesmo, é conversa. Hã? Então hoje, pela graça de Deus, eu quero conversar com os irmãos sobre ambientes de bênçãos e ambientes que atrapalham a bênção. É disso que nós vamos conversar. Combinado? Diga aí, culto de doutrina. É lugar de quê? Livro de Atos 2,42 diz que os crentes permaneciam todos unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então havia um ambiente, perfeito? Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, todos eles. Então havia um ambiente. Nesse ambiente de comunhão, nós somos chamados, todos nós, ao entendimento da fé. A Bíblia diz que a gente deve apresentar o nosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto inteligente. Perfeito? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 16... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, Paulo falando da Santa Ceia, que a turma só lê o capítulo 11 e esquece do 10, não devia esquecer. No capítulo 10, no verso 16, Paulo diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice que a gente abençoa na hora da ceia é a comunhão do sangue de Cristo. Aí tem um ponto e uma vírgula. Aliás, uma interrogação. Aí ele diz assim: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. A comunhão da igreja é apresentada naquele pão. Veja o próximo verso, que é o 17. Porque nós, sendo muitos, dá uma olhada aí à sua volta, vê se tem muito ou pouco aí. Nós, sendo muitos, somos um só pão. Vamos de novo. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. E por que nós somos um só pão e um só corpo? Por quê? Porque todos participamos do mesmo pão. Então veja, a comunhão é a chave do ambiente. Diga aí, a comunhão é a chave do ambiente. Não, gente, vocês estão muito murchos, me ajuda, pelo amor de Deus. Diga aí, a comunhão é a chave do ambiente. Só é possível uma comunhão verdadeira se nós estivermos em comunhão com Deus. Mas só é possível comunhão com Deus se estivermos em comunhão uns com os outros. É mentira que a gente pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. É mentira.
Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Vai lá. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja o verso 6 então. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora veja o verso 8, pula o 7 e vai para o 8. Se dissermos que não temos pecado, a gente se engana e não tem verdade na gente. Verso 9. Mas se a gente confessar o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a porcaria que a gente fez. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, a gente diz que Ele é mentiroso. E aí a palavra dele não está na gente. Mas o verso 11 diz: meus filhinhos, começa o capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Agora, se alguém pecar, a gente tem um advogado, que é Cristo, o justo. O que esse Cristo justo faz? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não é só dos nossos. Ele é pelos nossos e é também pelos de todo mundo. É dizer de outra forma, o sangue de Jesus não foi derramado exclusivamente por causa do meu pecado. Ele foi derramado pelo pecado de todo mundo. Está claro aí, gente? Então, quando nós não somos propensos a perdoar, a gente está dizendo que Deus está tudo errado. Como é que Deus perdoa e a gente não perdoa? Uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa ofendeu muito alguém que eu amava demais. Amo. E eu fiquei muito magoado com aquilo, triste. Mas quando me foi dada a oportunidade de falar, o Espírito Santo me dirigiu. E então o meu pastor me abraçou e disse assim: você foi sábio, Deus te abençoe. Mas eu fiquei com aquele negócio, porque aquela pessoa não tinha o direito de fazer o que fez. Passou muitos anos, eu pastoreando. Em fevereiro vai fazer 40 anos que eu pastoreio. Eu fiquei muito triste, mas um dia eu estava orando aqui nessa igreja, era um púlpito de madeirite, e eu, diante do Senhor, apresentei o nome e sobrenome da pessoa, e disse: Senhor, eu estou declarando perdão para esse cidadão. Já tinha passado uns 4 ou 5 anos do ocorrido, estamos falando de 2000 o ocorrido foi em 97, estamos falando ali 2001 por ali. Naquele momento o Espírito do Senhor me levantou, e todo o peso que eu carregava de tristeza foi tudo embora. Se você tem dificuldade de perdoar, coloque-se diante do Senhor, diga para Ele o que aconteceu. Ele é teu Pai, e pede que Ele te ajude, porque carregar isso não é uma boa ideia. Entenderam bem, sim ou não? Então, o ambiente da comunhão é também o ambiente do perdão. Digo, o ambiente da comunhão é também o ambiente do perdão. Todos nós sabemos que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Contudo, está escrito com absoluta clareza que se nós tivermos comunhão uns com os outros, nós oramos e saramos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diga aí para o colega: se tivermos comunhão uns com os outros, a gente ora e sara, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entende?
olha para o colega e diz: vê o poder da comunhão, o poder do perdão. É assim, porque não é possível irmos bem espiritualmente sem a comunhão com o corpo. Se a gente arrancar um dedo e jogar ele em algum lugar, ou guardar ele em algum lugar, ele não passa de um dedo. Um dedo não é um corpo. Da mesma forma que aí na sua Bíblia está escrito que um membro não é o corpo. Então, se algum pregador apontar o dedinho para você muito eloquente e dizer: você é a igreja, não acredite nele, porque isso não é verdade. Entende? Você sozinho não é igreja. Igreja só é igreja quando os membros do corpo se juntam num corpo. O corpo é a igreja. Entendem? Sim ou não, gente? Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, a gente precisa tomar cuidado para ver com quem a gente procura comunhão. Está claro aí? Muito bem. Não há lugar melhor para a gente estar do que na presença de Deus, né? Não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a comunhão mostra a direção de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 14, verso 26. Vai lá, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando o Espírito Santo dirige, o culto é leve. Entendem? Não é aquele negócio maçante, pesado, complicado, dolorido. Então, não há lugar melhor para se estar em comunhão do que no ambiente onde os irmãos se permitem desfrutar da presença de Deus. Muitas pessoas pensam que o ambiente não tem nada a ver com a comunhão, mas isso também não é verdade. E eu explico. A igreja é o corpo de Cristo. E a orelha não pode dizer para o nariz que não precisa dele. E o olho não pode dizer para o calcanhar que não precisa dele. E o joelho não pode dizer para a costela que não precisa dela. E a língua não pode dizer para a mão que não precisa dela. Há uma interdependência no corpo, porque no corpo ninguém faz nada sozinho. Entendem? Quando a gente diz que Salomão construiu o templo, ok, Salomão construiu o templo, mas o pai do Salomão comprou o terreno, fez a terraplanagem, comprou todos os materiais, e aí na sua Bíblia está escrito que até os pregos do templo, quem comprou foi Davi. Mas na hora de construir, tinham milhares de pessoas trabalhando. Então não foi ele que fez, ele foi quem coordenou, ele era um instrumento de Deus na administração daquilo. Entendem isso, sim ou não? Sim. Na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. Diga bem alto aí: na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. Tem gente que tem vocação para ser tinta de parede, gosta de aparecer, né? Acontece que a tinta só está ali, mas atrás da tinta tem o reboco, atrás do reboco tem tijolo.
Entre os tijolos tem argamassa. E o tijolo de cima só pode ficar lá em cima, porque tem outro lá embaixo segurando ele. Olha para o colega aí e diga, está entendendo? Tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Mas se alguém tirar o apoio de baixo, acabou. Por quê? Porque ama ser tinta. Tem gente que ama ser, está no outdoor. Estou muito magoado, pastor, porque 10 pessoas deixaram de dar o like na minha... Cresce, né? Então veja, há quem ache que não precisa estar na comunhão da igreja, e aí vira aquilo que a turma está chamando por aí de desigrejado. Há quem saiba de pessoas que dizem que Deus pode usar qualquer lugar, por isso que Ele não precisa de igreja, não precisa de fé. Há pessoas que não acreditam que o ambiente pode ser transformador. Mas você já ficou num culto onde o vizinho abre a boca o tempo todo? O que acontece com você? Daqui a pouco você abre a boca junto. Mas se você fica perto de um crente que é meio alegre, dá aqueles tocha assim de... como é que a turma fala? Sapato do fogo lá, canela do fogo, sei lá. Daqui a pouco você está dando glória a Deus igual ele. É assim ou não é? É o ambiente. Se você está num ambiente onde a presença de Deus já não está lá faz tempo, Deus me guarde, aquilo é um tormento, não é? Mas onde está a presença do Senhor, há fartura de alegria. Glória a Deus. O problema é que a gente precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, que esperam juntas que o Espírito Santo se manifeste, trazendo a promessa que Deus fez. Por exemplo, quando você vai para a casa de alguém que gosta de você, vamos dizer hipoteticamente isso, tá? Que eu vou na casa do pastor Donizete, e aí ele diz assim, eu moro na rua tal, número tal, assim, assim, assim. Aí eu estou indo para lá e me perco. Aí eu pego o telefone e ligo para ele. Qual é a primeira pergunta que ele vai fazer para mim? Onde é que você está? Então, para que a gente chegue no lugar certo quando a gente está perdido, a primeira coisa é saber onde a gente está. Porque a partir de você saber onde você está, é que você vai corrigir o rumo da rota. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ok. Ocorre que há muitas pessoas que já foram decepcionadas em ambientes de igreja. De vez em quando recebemos pessoas e a gente ajuda, cura, pelo poder do Espírito Santo. As feridas que estão lá, o Espírito Santo vai curando eles. Há pessoas que foram decepcionadas com a igreja, com gente que pede oferta para mandar para o bairro tal, porque o bairro tal está lá com uma situação difícil, e depois a gente recebe pedidos do mesmo bairro tal, porque estão passando privações, e a gente diz, mas espera aí, a gente já fez uma ajuda, aí diz assim, não, infelizmente não chegou não, deve ter ido para outro lugar, né? E a gente fica triste. Tem gente decepcionada, sim ou não tem? Sim ou não, gente? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. O texto que a gente lê lá no livro de Atos, capítulo 1, diz que Jesus deu uma ordem. A ordem foi assim: não se afastem de Jerusalém,
verso 4. Verso 4. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Não é uma boa ideia nos afastarmos do ambiente da igreja do Senhor. Porque no ambiente é que vai se manifestar a promessa de Deus para a nossa vida. Lá eles demoraram 10 dias no culto de oração. 10 dias é bastante. Ou não? Tem gente que no culto de oração de 1h30 já fica reclamando. Um dia eu fui num lugar e vi um irmão falando do culto de Santa Ceia aqui. Aí ele diz assim: lá em São Mateus o culto de ceia demora 4 horas. Eu fiquei olhando, mas é isso mesmo? Aí eu fui ver a hora que começa e a hora que acaba, e não é que é isso mesmo? 4 horas o culto. Mas vocês querem saber de uma coisa? Eu não vou mudar não, vai continuar 4 horas mesmo. Tem alguém aí que fica insatisfeito com o culto de Santa Ceia? O culto de oração lá em Jerusalém durou 10 dias. Começou com 120 crentes. Aliás, começou com 500 crentes. Acabou com 120 crentes. Significa que 380, ó, né? Mas os 120 que ficaram experimentaram um negócio extraordinário. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas pousaram sobre a cabeça de todos eles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora o que é legal é que no capítulo 2, verso 1 está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente precisa parar para pensar essas coisas. Para a gente receber a bênção de Deus, a gente precisa estar no lugar que Deus diz para a gente estar. Ele determinou, não se ausenta da cidade. O problema é que a gente começa a achar que a gente sabe mais do que Deus, e diz assim: se Deus quiser me abençoar, Ele que vem atrás de mim. Ele até pode. O livro de Deuteronômio 28 diz: estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas aí tem as condições lá. Né? Então, onde Deus manda a gente estar é o lugar que Ele prometeu a bênção para nós. Uma vez Deus disse para Elias assim: Elias, vai lá para a beirada do rio Querite, fica lá, porque eu já mandei, não é que eu vou mandar, eu já mandei que os corvos levem comida para você todo dia, pão e carne. Não é que eu vou mandar, eu já mandei. Agora imagina se o Elias diz assim: Senhor, eu vou para lá não, eu vou é para lá. Deus ia mandar para o mesmo lugar que Ele falou que ia mandar. Eu mandei o corvo ir lá, ele vai lá todo dia. Mas se o Elias não está lá para receber, se lascou. Olha para o colega e entendeu? Um dia o Elias percebeu que o rio está secando, o negócio está ficando feio ali. Aí Deus fala para ele: ô Elias, levanta e vai fazer uma viagem internacional agora. Para onde? Vai lá para a terra da Jezabel. Pai de Jezabel era rei dos Sidônios. Deus mandou o Elias para lá, para a terra da Jezabel. E aí Deus disse assim: eu já ordenei a uma viúva que ela te sustente. Não é que eu vou ordenar, eu já ordenei para uma viúva que te sustente. Aí o Elias chega na casa da dona lá e diz assim: ô dona, pode me arrumar um bocadinho d'água? Ela disse: claro, arrumou um bocadinho d'água. Mas a falta não era d'água?
Não chovia, mas ela arrumou água, deu água. Aí ele diz assim, quando ele viu que ela foi, ele percebeu, essa mulher sabe o que está fazendo. Ô dona, você pode me arrumar um bocadinho de comida? Ela diz assim, temos um problema, que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou amassar, fazer um bolo, cozinhar, vou comer junto com meu filho e vão esperar morrer, não tem mais nada. O Elias olhou para ela e disse assim, ô dona, é o seguinte, faz do jeitinho que você está falando, faz exatamente isso que você está falando que vai fazer. Agora o primeiro pedaço traz aqui para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai acabar. E não é que a dona acreditou? Pois ela fez e ficou continuando comendo. Por quê? Porque Deus disse para ele ir para lá. E aí a pergunta é, quem foi mais abençoado? O Elias ou a dona lá? Eu acho que os dois foi igual. Entende? Então toda vez que alguém abre a mão para te abençoar, você é abençoado, mas aquela pessoa também é. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja, quem obedece a Deus sempre alcança a bênção de Deus. Na festa de Jerusalém tinha muita gente de muitos lugares, e essas pessoas falavam os idiomas lá dos lugares deles, mas eles eram judeus tementes a Deus, e foram para Jerusalém para adorar a Deus, Deus de Israel. Mas quando eles estavam lá, e viram aquele barulhão todo lá no cenáculo, começaram a achar que aqueles crentes estavam tudo encharcado, tudo bêbado. E começaram, esses crentes bêbados aí, bebe demais. Aí o Pedro vai lá e diz, não rapaz, isso aqui não é cachaça não. Isso aqui é o cumprimento da promessa. Então olha para o colega e diga, quem quer o cumprimento da promessa, fica no lugar que Deus mandou. Entendeu bem, sim ou não? Guardem isso que é importante. Deus tinha um propósito, para além do óbvio. Aqueles povos ouviram falar das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas e saíram espalhando isso para todo lado. Então quem deseja viver coisas novas na sua vida, cumprimento das promessas de Deus, precisa aprender a estar no lugar que Deus determinou. Jesus contou a história de uma figueira e diz que a figueira estava plantada numa vinha. E o texto é bem interessante, porque diz assim, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Agora, vinha é lugar de uva e figueira dá figo. Aí o dono da fazenda vai lá na figueira procurar figo, mas não acha. 1 ano, 2 anos, 3 anos. No terceiro ano ele falou, pica a faca aí, porque não produz. E aí está escrito, está ocupando a terra inutilmente. Inútil. Agora, a figueira não nasceu sozinha. Alguém plantou ela. Diga, a figueira não nasceu sozinha. Tinha uma figueira plantada. Então alguém plantou. Ocorre que às vezes a gente está num lugar e diz assim, isso aqui não é o meu ambiente. Eu sou figo, como é que eu vou ficar no meio de uva? Já que eu estou num ambiente que não é o meu, não vou frutificar. Mas a gente não tem o direito
de não frutificar, porque a gente se sente um peixe fora d'água. Não importa de onde você veio, se Deus te plantou num lugar, Ele espera que você dê fruto no lugar que Ele te plantou. Porque se não der fruto, o João, né? Foi o João que disse: o machado está posto na raiz da árvore aí, vocês botam a barba de molho, senão o machado vai cantar, não é? Mas aí vem o vinhateiro, o homem que cuida da vinha. Olha para o colega e diga: sempre tem um que cuida bem da vinha. Ele diz assim: vamos dar uma chance para ele? Em 1987, eu acho, eu fui dirigir a segunda igreja. A primeira foi em 85. Essa igreja ficava na cidade de Jandira, um bairro chamado Sol Nascente. E eu recebi a direção da igreja e recebi umas fichas para a próxima reunião para desligar, para desligar da comunhão. Na época não chamava copastor, na época chamava segundo dirigente. O segundo dirigente chamava Joaquim Paes de Brito, um homem digno, honrado, sério. Ele não sabia ler e não sabia escrever, mas ele era o copastor da igreja. Então, terminou o culto, eu peguei aquelas fichas e pedi para ele ir comigo numa sala pastoral que tinha assim, uma escadinha, tinha uma sala lá, e fui lá. Aí eu mostrei para ele e disse: irmão Joaquim, eu recebi isso aqui para desligar, o que o senhor acha? Irmão Joaquim diz assim: ah, irmão pastor, é o irmão pastor que sabe. Eu falei: mas eu queria ouvir o senhor está aqui há mais tempo, esses meninos, o senhor acha que tem recuperação, podemos dar uma chance para eles? Aí o irmão Joaquim diz assim: ah, se o irmão pastor tiver de acordo, nós podia dar uma chancha para eles. Eu falei: então eu vou ouvir o senhor e vamos dar a tal da chancha. E não desliguei. Os 3 se tornaram pastores. Os 3 se tornaram pastores, homens de Deus dignos, honrados. Claro que não se tornaram pastor enquanto eu estava lá. Depois de 10, 12, 15 anos para frente, eles se tornaram pastores. O que eu estou querendo dizer é: o vinhateiro sabe como trabalhar. E ele usa o Joaquim Paes de Brito, que às vezes não sabe falar direito, mas ele tem uma palavra de Deus. Olha o que o vinhateiro falou para o dono da vinha: antes do senhor cortar, vamos dar uma chance de 1 ano? Vamos dar uma chance de 1 ano. O que eu vou fazer? Eu vou afofar a terra. Primeira providência. Porque tem gente que acha que é muito seco, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas não frutifica. Ou o machado canta, ou afofa a terra. Questão de escolha. Então afofar a terra. Segunda providência, vamos colocar esterco. O que é esterco? Diga aí: subproduto, bem alto, subproduto do sistema digestório. Ficou bonito, né? Subproduto do sistema digestório. Olha que nome bonito. Está escrito aí na sua Bíblia. Vamos colocar esterco. Aí tem gente que olha para baixo assim e diz: isso não está me cheirando bem. Mas é providência do vinhateiro, para não perder, para não cortar, para não jogar fora, para não botar fogo. Entendem? Sim ou não? Sim. Dada a oportunidade, ele diz assim: ó, daqui 1 ano o senhor volta. Se ela não der fruto com isso tudo, machado. Mas se der fruto, vai ficar.
Então diga para o colega, onde Deus plantou, a gente tem que frutificar. Se a gente está com dificuldade de frutificar, às vezes ele tem algumas ações parecidas com essa. O avô da Suzy chamava Eliseu, homem interiorano, muito sábio. Eu tinha lá na minha casa em Barueri um pé de pitanga no jardim, mas o bendito pé de pitanga não dava pitanga, e eu gosto de pitanga, e não dava pitanga vários anos. Eu falei, eu vou cortar esse trem aqui. Um dia o avô da Suzy foi lá, e eu comentei com ele que ia cortar o tal do pé da pitanga. Ele falou assim, você permite eu fazer um trabalho com ela? Ele faz. Ele pegou uma madeirinha, mas ele deu uma surra no pé de pitanga. Gente, ele bateu, pegou um prego, bateu assim no meio. No ano seguinte encheu de pitanga. Vai entender. Aí ele foi me explicar que precisava despertar a pitanga. Eu aprendi. Eu tenho um terreninho lá, onde tem uns pés de fruto, de vez em quando eu vou lá e dou umas batidas. Para ver se frutifica, ué. Agora, nós todos, irmãos, somos atribulados. Acabamos de ler. Mas a gente não desanima, não. A gente vai frutificando cada vez mais. Tem um servo de Deus que eu amo muito, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele disse nesse púlpito aqui, ele diz assim, igreja é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Igreja é como omelete, quanto mais bate. Então, gente, é possível que você esteja num lugar, pode ser numa empresa, pode ser num bairro, pode ser onde for, que você diz assim, esse não é o meu lugar, mas se Deus plantou você lá, Ele quer que você frutifique lá. Agora, é possível que existam pessoas num lugar em que não foram plantadas no corpo, porque não se comprometem, não se envolvem com o corpo. E quem quer florescer deve aprender a florescer no corpo, no lugar que Deus o plantou. Precisa saber que só se floresce se você está num ambiente onde a terra é propícia. Tem uma ilustração disso no livro de Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram lá os passarinhos e comeram. A outra parte caiu nos espinheiros. Sufocaram, morreu. A outra parte caiu nas rochas, terra rochosa. Cresceu logo, mas morreu logo também. E a outra parte caiu numa terra boa, e aí frutificou 100 sementes para cada semente, 60 sementes para cada semente, 30 sementes para cada semente. É bastante. Parando para pensar, a gente precisa descobrir se no ambiente que a gente acabou chegando, se não é uma terra rochosa. Que a terra rochosa é lugar onde você diz assim, recebi uma bênção de Deus. Aí o outro olha para você e diz, está se achando, hein? Já mostra uma invejazinha. Esse não é um bom ambiente. Ambiente bom é onde todo mundo se alegra quando o outro está alegre. Diga, no corpo, quando o membro padece, todo mundo chora com ele. Mas no mesmo corpo, quando o membro é honrado, o corpo inteiro é honrado.
E aí o corpo todo fica feliz. Aqui na sede eu ensino para os irmãos assim: se quando alguém contar um testemunho, você não der conta de ficar alegre, bota a barba de molho, porque pode estar nascendo uma inveja no teu coração. Então trata de ficar alegre, vibra, glorifica a Deus, porque o Deus que abençoa o outro, abençoa você. O Deus que curou o outro, cura você. O Deus que prosperou o outro, prospera você. Estamos no corpo. Então, a gente precisa estar onde Deus quer. O Abraão foi chamado. Deus diz assim: eu quero que você seja uma bênção, mas eu quero que você saia dessa terra e vá para aquela terra ali. Ok. O Abraão ia ser a bênção lá em Ur dos Caldeus? Não. Ou, se você quiser lembrar, do José. Deus deu um sonho para o José, uma promessa: estrelinha, lua, sol. Se ele ficasse lá na casa do Jacó, não ia dar certo, ia acabar morrendo na mão dos irmãos dele. E ele foi plantado lá no Egito, e no Egito ele cuidou dos próprios irmãos que jogaram ele no buraco. Por quê? Porque Deus escolheu ele para frutificar lá. Então, quando Deus nos planta em algum lugar, a gente deve dar glória a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Levanta essa mão bonitona aí e diga: eu descanso na sabedoria de Deus, porque eu sei duas coisas: que Ele me ama e que Ele sabe o que está fazendo. Então, todos nós precisamos frutificar no lugar que Deus escolheu para a gente ser plantado. E eu quero terminar lembrando o que está em Isaías capítulo 35, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão. Então veja, há lugares que a gente entende que é seco, que é difícil. Tem gente que diz assim: agora vai morrer, porque olha para onde Deus mandou ele. E às vezes eles nem dizem que foi Deus, às vezes olha onde fulano mandou ele. Minha mulher ouviu isto: agora morre, agora acaba. Olha para o colega e diz assim: acaba não. Se Deus plantou, Ele cuida do que Ele plantou. E o lugar, se for deserto, vai se alegrar. E mais, o ermo é um lugar sem gente. Ermo é desabitado, ermo é vazio. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Então olha para o colega e diga: significa que o ambiente começa a ser influenciado a partir daquilo que Deus plantou. Hoje eu estava num lugar comentando, pastor Jurandir e pastor Josemi e pastor Mil. Deus falou aqui nesta igreja que ia prosperar essa zona leste por causa da igreja. A gente não tem nada com isso, mas é que Deus ama a igreja. Esse fundo de Mateus Bay, isso aqui era tudo morto, escuro, esquisito. Mas olha o que Deus fez aí. Porque Deus está cuidando de nós. Abraça o colega e diga: o ermo vai ficar feliz. Continua a leitura, verso 2: abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência
do nosso Deus. Olha para o colega e diga: confortai as mãos fracas e os joelhos que estão tremendo. Falem para as pessoas que estão perturbadas no coração: se esforcem, não tenham medo, porque o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Se Deus escolheu te plantar num deserto, fica tranquilo, porque Ele muda o deserto por causa de você que está lá. A terra seca se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que existiam coiote, lobo, haverá erva como canas e juncos. E vai ter lá um alto caminho, que vai se chamar Caminho Santo. O imundo não vai dar conta de passar por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até gente doida vai entrar e não vai errar. Não vai ter leão, nem animal feroz, nem achará nele coisa para trazer medo para ninguém, mas os remidos vão andar por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus ama muito você. Quero que você saiba que nem todo ambiente é bom para você, mas no ambiente que Deus te colocou, Ele vai te fazer prosperar. Glória a Deus. Glória a Deus. Há lugares que podem secar a tua fé, roubar a palavra de Deus, como aquela ave. Porque Jesus foi explicar a parábola do semeador. Ele disse que aquela que caiu na beirada do caminho são os que ouvem e não entendem. E ouvir e não entender tem dois problemas: um do pregador e outro de quem ouve. Porque para alguém entender, ele precisa explicar direito, mas para atender precisa prestar atenção também. Então diga: o que cai na beira do caminho são aqueles que ouvem e não entendem. E aí vem o diabo e rouba a palavra do coração dele. A que cai no meio do espinho são os que são sufocados pela sedução da riqueza. Não é pela riqueza, é pela sedução da riqueza, ou pelos cuidados do mundo. Sufoca a palavra, largou para lá. O que cai em terras pedregosas, nasce logo, mas não tem raiz. Quando vem a calmaria do sol, logo se ofende. A palavra que está na Bíblia é esta mesmo: logo se ofende. Você já chegou perto de alguém e vai assim: estou muito ofendido, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Jesus, na hora de explicar a parábola da semente, ele diz assim: aquela que cai na terra pedregosa, ela nasce logo, mas ela não tem raiz. Então vem a calmaria do sol e logo se ofende. Estou todo ofendido. Mimimi de Jesus. Mas aqui cai em terra boa, como está escrito aí? São aqueles que ouvem e entendem. Diga: quem ouve e entende
é como a semente que cai na terra boa. Esta semente que cai na terra boa frutifica. Para cada uma semente, outras 100 sementes. Ou para cada uma semente, outras 60 sementes. Ou para cada uma semente, outras 30 sementes. Tudo é muito. Imagina você jogar uma semente e pegar 30 sementes de volta. Ou jogar uma semente e pegar 60 outras. Ou jogar uma e pegar 100 outras. É muito. Se você jogar 10, para cada uma pegar 100, faz a conta. Entende? Só porque ouviu e entendeu. Por isso o pregador tem que tomar cuidado. Tem gente que gosta de muito pregar em língua estranha. Começa a pregar e daqui a pouco está pregando em língua estranha, e aí a turma diz, que maravilha, o fogo está pegando, e aí termina o culto, e é uma maravilha, alguém pergunta, e aí estava bom? Estava maravilhoso, irmão, como estava bom? E aí você aprendeu o quê? Olha, irmão, estava tão bom que eu não aprendi nada. Serviu para quê? É bom, eu gosto do barulho do Espírito Santo, gente. Se vocês querem saber de um pastor que gosta do fogo do Espírito Santo, eu sou um deles. Mas eu não gosto de atiçar fogo estranho na igreja, não. Não. Fogo estranho dá um rolo. Nadab e Abiú morreram porque botaram fogo errado, no lugar errado. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Ele sabe fazer direitinho. Amém, pessoal? O filho pródigo tinha um bom ambiente na casa do pai. E aqui eu termino. Mas ele decidiu sair. Ele sabia como era o ambiente da casa do pai. Sabia mesmo. Porque quando ele estava na pindaíba lascada lá fora, ele disse assim, eu lembro da casa do meu pai. Lá tinha comida para todo trabalhador. Lá a gente não passava essa luta aqui não. E aí ele disse, eu vou me levantar. Essa é a primeira coisa que quem se afastou do ambiente da casa de Deus precisa dizer. Eu vou me levantar. Segunda coisa, vou lá na casa do meu pai. Terceira coisa, vou conversar com ele. O teor da conversa é, vou dizer para ele que eu não presto mesmo, que eu não sirvo para ser filho dele, mas ver se ele arruma um empreguinho para mim lá. Quando ele está chegando, o pai está na porta, o pai abraça ele, beija ele, e ele vai começar a oração dele. Ô pai, eu pequei. Aí o pai falou, calma. Pessoal, arruma a festa aí. Prepara o bezerro cevado. Prepara um banho para ele. Roupa limpa. Sapato. Traz o anel dele de volta. Só porque ele decidiu se levantar e ir para a casa do pai, porque ele sabia como era o ambiente na casa do pai. Fiquem em pé. Eu queria ter mais tempo, mas não tem. Pergunta aí, onde é a casa do pai? Que ambiente é este? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Leia bem alto. Onde é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo. Então, quando alguém irresponsável dizer, você é a igreja, a igreja é a casa de Deus. Mas quando alguém disser para você assim, você é a casa de Deus, fica esperto, porque a casa de Deus é a igreja de Deus. Nós fomos edificados templo e morada do Espírito Santo. A casa de Deus é a igreja de Deus. Entendem isso? Esta casa de Deus, que é a igreja de Deus, ela tem duas características. Ela é uma coluna da verdade e ela é uma firmeza da verdade.
coluna da verdade e firmeza da verdade. Não se dobra por gente que passou 2000 anos fazendo de um jeito e de repente diz, não, Deus me deu uma revelação que agora vai ser do meu jeito. Toma cuidado com gente assim. Amém, pessoal? É hora de escolher o ambiente da comunhão. E no ambiente da comunhão, vivermos na presença de Deus. É a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.